Olá, meu nome é Marco, sou professor de computação e também sou pedagogo. Muita gente acha que para fazer uma apresentação é simplesmente sentar na frente de um computador, abrir o PowerPoint, produzir slides e ir apresentar. O que acontece com isso? Muita gente vai fazer a apresentação, ela fica cansativa, chata, desinteressante, não atinge o objetivo que foi planejado e fica um desastre. Normalmente as pessoas fazem um curso de aplicativos como PowerPoint para conseguir aprender a mexer naquilo, mas não é só isso. Existem conceitos, fundamentos que são importantes. São vídeos curtos que eu vou estar apresentando, dando dicas, uma base simples, mas eficiente, para que você possa fazer uma apresentação que consiga atingir seus objetivos. Pessoas que queiram fazer o trabalho de conclusão de curso, vender um produto, enfim, coisas que pouca gente conhece, pouca gente até ignora. Então, o meu objetivo é esse, é dar a vocês alguns instrumentos, alguns conceitos, para que não façam bobagens na apresentação. Tá ok? Basicamente, uma apresentação vai depender de uma coisa chamada luz e sombra. As duas não vivem sozinhas umas das outras. Para vocês terem uma ideia do que é luz e sombra, a imagem que vocês estão vendo, uma reprodução de um desenho que eu fiz há algum tempo atrás, da minha antiga escola Deodoro, na Glória, o primeiro quadrinho, vocês podem observar que a escola está bem iluminada, representando a luz solar, que é considerada por nós humanos a melhor fonte de luz. Observa que na imagem o prédio aparece com os detalhes, é possível ver as esquadrias da janela, as árvores, a calçada, as portas, enfim, os elementos, até o nome da escola, você consegue ver com alguma propriedade. Na imagem ao lado, nós temos o mesmo prédio com um efeito que dá a sensação de noite. Observe que existe a questão da luz, vem de dentro do prédio. Então é uma luz artificial, uma luz emanada por meios artificiais. Você pode observar que na entrada do prédio tem uma pessoa que dá para ver com nitidez. Por quê? Porque a fonte de luz é mais forte. Então você consegue ter a leitura sobre a sombra. A sombra e a luz, uma depende da outra, como eu já disse. O prédio é possível ser identificado, apesar de estar na escuridão, porque existe um efeito chamado penumbra. A penumbra nada mais é do que o semitom entre a luz e a escuridão. Vamos observar o seguinte, a visão humana ela se comporta para fazer a leitura da luz e da sombra. Essa leitura ela é feita de forma automática, você já nasce com ela. Mas numa apresentação, esse conceito é despercebido pelos apresentadores. Por exemplo, nesse caso aqui, o olho ele está com a pupila contraída. Por quê? Porque existe uma forte emanação de luz. A luz está incidindo sobre o olho com grande intensidade, então o olho retrai, até como forma de proteger a parte da retina. No segundo momento, vocês vão ver que o olho ele dilata. Quando ele dilata, é porque existe uma baixa incidência de luz e uma grande incidência de sombra, de escuridão. Então, o olho reage a isso. Muitas vezes, numa apresentação, esse movimento de contrair e dilatar a pupila também provoca erros de leitura na apresentação. Tá? Então, é bom ficar bem atento a isso aí. Pois bem, observe que o olho ele tem uma estrutura muito grande, ele tem vários componentes, ele tem a íris, tem o humor aquoso,
eles têm a retina, têm o nervo óptico. Então o que acontece? O olho, ele é nada mais, nada menos do que a câmera do cérebro. Evidentemente que o olho também, numa apresentação variando de luz para sombra, sombra para luz, se for mal feita, causa fadiga. Um dos motivos do desinteresse pela apresentação que você está apresentando. Nesse caso aqui, nós vamos ver como é que o olho ele processa a captura da imagem. Normalmente você tem uma imagem, você vai ver uma árvore, a copa, o caule, mas dentro do seu olho ela inverte. O que acontece? Quando ela inverte, é sinal que o olho já está fazendo a leitura. A câmera, o olho, ele funciona exatamente como uma câmera fotográfica, como uma câmera de filmagem. O cristalino, que é essa lente onde está o centro desse X, ele faz essa inversão de luz, como se fosse um diafragma de câmera. Observe que existem células que ficam retidas na retina. Essas células, elas são responsáveis pela leitura da luz, da sombra e de um elemento novo que eu apresento agora, que é a cor. Dentre essas células, nós chamamos isso de mácula. Ela tem dois tipos de células interessantes. As células cones, que é 1/4 das células de leitura de luz e sombra, e tem os bastonetes, que correspondem a 3/4 das células que fazem essa leitura. Essas células, elas são responsáveis pela leitura do claro e do escuro, do preto e do branco, e também das suas variações de cores, que a gente chama de semitons, de escala de cinzas, e a penumbra, popularmente falando, né? Então, aqui mora um dos segredos da apresentação, a definição, o contraste, que isso nós vamos ver numa aula em breve. Temos também um grupo de células chamadas cones. Essas células correspondem a 1/4 do total de células de leitura de luz, cor e sombra. Então, o que nós temos aqui? Ela é capaz de identificar os tons de cores, os matizes de cores, melhor dizendo, né? Então, quando você vê uma cor verde da copa, na realidade você está vendo várias cores. Você vai estar vendo o verde claro e o verde escuro de um mesmo matiz de cor. Então, esses cones, eles conseguem fazer essa detecção da cor. Vamos falar do ambiente e de projeção de uma apresentação. Não adianta você ter uma apresentação maravilhosa, bem feita, e seu ambiente acabar danificando tudo. Por isso que nessas aulas eu vou estar dando dicas para evitar esses problemas com os ambientes de projeção. Se você não os conhece, você já tem que estar fazendo uma previsão, ser proativo com isso. O ambiente de uma sala de cinema. Quem vai à sala de cinema sabe que ela tem o revestimento vermelho. Quando apaga as luzes, só fica o quê? A tela de projeção, como diriam os portugueses, o ecrã do cinema. Então o que acontece? Essa tela, ou esse ecrã, ele que vai fazer com que você tenha a atenção ao filme. Do contrário, se você não tiver isso, você desvia a atenção. O melhor ambiente é o que está aí nessa imagem, é um ambiente que a sala é escura, que as pessoas possam concentrar a sua atenção na tela. Observe que na projeção, né, nesse simulado, é possível observar o Pão de Açúcar e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com precisão. Você consegue ver os detalhes da cor, você consegue ver os detalhes da montanha, você não perde essa informação. Na projeção aceitável, é aquela projeção que você tem uma penumbra, uma situação que permita você ver a tela ou o ecrã de forma correta, de forma precisa. Mas lembre-se, se você tiver um foco de luz um pouco mais forte, por exemplo, o caso dessas duas janelas que mesmo cobertas ainda emana luz natural, você tem uma perda da informação, você tem uma perda de dados. Observa na tela
como ficou a montanha e como ficou o aeroporto. Você começa a perder a definição. Então isso é uma coisa que tem que se tomar muito, muito, muito cuidado. Bom, essa, sem sombra de dúvida, é um horror. Uma das últimas apresentações que eu tive a oportunidade de assistir foi totalmente prejudicada por isso. A sala era aberta, tinha janelas sem nenhuma proteção, não tinha uma cortina, não tinha nenhum anteparo, e a luz do projetor foi danificada, sofreu interferência da luz solar. Então o que acontece? Quando isso ocorre, o ambiente é claro demais, você vai ter aí uma perda muito significativa das informações e dos dados. Então esse é um dos erros que ocorrem numa apresentação. Na próxima aula, a aula 02, eu vou estar mostrando a vocês como fazer um bom planejamento de apresentação. Até lá!